Hey guys, how are you doing? Ready for today's class? E aí pessoal, tudo bom? Pronto para a aula de hoje? Hoje a gente vai continuar falando sobre os condicionais. Na aula passada a gente aprendeu que as condicionais são orações que a gente utiliza para falar sobre condições, né? Então, nós conhecemos os zero conditionals, que a gente vai revisar agora, e a gente vai ver ainda também na aula de hoje o first conditional. E os condicionais em inglês são quatro: zero conditionals, first conditionals, second conditionals e third conditionals. O que a gente vai ver na aula de hoje é uma revisão da aula passada e o first conditionals, que tem uma pequena diferença em relação ao zero conditional. Então vemos aí uma primeira frase como exemplo para a gente relembrar o que a gente viu na aula passada. Fish die if they stay out of water. Ou seja, os peixes morrem se eles ficam fora da água. Nós temos aí duas orações que estão sendo utilizadas com o tempo verbal do presente simples. E uma delas apresenta uma condição, que é a frase que começa com if. If they stay out of water. Se eles ficam fora da água, certo? Então, o resultado aparece na outra oração que está em destaque em verde. Fish die. Então, os peixes morrem. Percebam que ambas as orações estão no presente e elas apresentam uma verdade absoluta, certo? A gente pode chamar de uma verdade científica, até uma verdade que não vai deixar de ser verdade. Se você tirar um peixe da água, ele vai morrer. Segunda frase: If you don't eat for a long time, you become hungry. Se você não come por muito tempo, você vai ficar com fome. Mais uma vez, nós temos uma verdade, certo? Se você não comer, você vai ficar com fome. E a frase que está em verde, que começa com if, é a frase que indica uma condição. Depois nós temos you become hungry, é a consequência, o resultado dessa condição, certo? Terceira frase, if you heat ice, it melts. Se você aquece o gelo, ele derrete. Mais uma vez, if inicia uma oração que apresenta uma condição e o it melts representa o resultado dessa condição, certo? Percebam aí que o verbo está na terceira pessoa do presente, que é it melts. E aí recebeu S, porque justamente está no presente simples. Os verbos que estão no presente simples recebem S quando estão na terceira pessoa do singular. Então, mais uma vez, como vemos no exemplo 4, when it rains, terceira pessoa do singular, o verbo rain recebeu S. The grass gets wet, ou seja, quando chove, a grama fica molhada. E o fica, que é o gets, recebeu S, porque o sujeito, the grass, é terceira pessoa do singular. Então, deu para a gente resumir aí que o zero conditional são duas orações que estão no presente simples, apresentam uma verdade absoluta, né? Uma sendo uma condição e outra sendo o resultado dessa primeira oração. Então aí deu para lembrar o que é o zero conditional. Qual a diferença do zero conditional para o first conditional? Vamos ver exemplos de frases no first conditional que você logo vai perceber. Se você quiser, eu vou com você. Se você quiser, eu irei com você. Eu botei duas formas de a gente falar, uma mais formal e outra mais informal, mas ambas estão dizendo a mesma coisa e já já eu apresento a tradução. Primeiro a gente tem que entender o que é essa first conditional em português mesmo, para depois a gente traduzir e perceber a estrutura em inglês. Segundo, se ele estudar, ele vai passar. Ou se ele estudar, ele passará. Terceira frase: se você não sair, eu vou chamar a polícia. Se você não sair, eu chamarei a polícia. 4. Se você falar algo para ela, a gente vai dizer que é mentira. Se você falar algo para ela, nós diremos que é mentira. Então, cada par de frase que a gente viu aí tem uma maneira mais informal e uma maneira mais formal de se falar a mesma coisa. Com esses exemplos que a gente acabou de ler, deu para perceber que a segunda oração, a que apresenta a consequência, o resultado da ação, vai ficar no futuro, né? Então é isso aí. A primeira oração ela segue igual lá no zero conditional. Você utiliza uma oração no presente, mas depois nós utilizaremos um verbo no futuro, um futuro simples ou até mesmo um verbo modal, como a gente vai ver mais para frente. Então as frases elas ficariam assim, ó, se a gente traduzir. If you want, I'll go with you. Ou seja, se você quiser, eu vou com você, ou eu irei com você. If he studies, he's going to pass. Se ele estudar, ele passará. If you don't leave, I'm going to call the police. Se você não sair, eu vou chamar a polícia.
E por último, número 4, if you tell her anything, we'll say it's a lie. Se você falar algo para ela, nós diremos que é mentira. Então, como você deve ter percebido, as segundas orações de cada frase aí, elas estão no futuro, seja um futuro simples com will ou um futuro com going to. I will go, he is going to, I am going to, we will say. Então, todas essas frases estão no futuro. Essa é a grande diferença do first conditional para o zero conditional. No zero conditional, ambas as frases estão no presente simples. Agora, first conditional, uma frase que é a primeira, que é a do if, ela vai estar no presente simples, e a segunda oração, ela vai estar no futuro, certo? Você pode também utilizar um verbo modal se quiser dizer de outra forma, contanto que não estejam as duas orações no presente simples, ok? E a única que vai mudar, como vocês podem perceber aí, não é a do if, é a outra oração, a que apresenta um resultado. Como você viu também lá no Zero Conditional, essas frases elas podem trocar de posição. Se a gente trocar de posição, a gente tira a vírgula e bota o if no meio da frase, né, que iniciando a segunda oração. Por exemplo, I will go with you if you want. He's going to pass if he studies. I'm going to call the police if you don't leave. Ou we will say it's a lie if you tell her anything. Certo? Então a gente pode trocar aí, essas orações estão aí de posição. A segunda oração pode iniciar como sendo a primeira e a primeira pode ficar no final sendo a segunda oração, beleza? Na página 348 nós vemos este assunto aí do first conditional no livro. Ele pede que a gente leia. Anastasia is going to spend a week surfing. The sun is very strong and the weather is very hot at this time of the year. Ou seja, Anastasia vai passar uma semana surfando. O sol está muito forte e o clima está muito quente nessa época do ano. E aí o que acontece? If she doesn't use the sunscreen, she'll get sunburned. Então, se ela não utilizar o protetor solar, ela vai ter queimaduras na pele. If the weather is very hot, she will have to drink a lot of water. Se o clima está muito quente, ela terá de beber muita água. Percebam que nas duas primeiras frases, nas duas primeiras orações, né? If she doesn't use sunscreen, nós temos verbo no presente simples. Ou if the weather is very hot, também o verbo está no presente simples. E depois a segunda oração, she will get sunburned, she will have to drink a lot of water. Nós temos um futuro com will, certo? E aí é simplesmente você vai acrescentar o will e o verbo principal na forma base, ok, gente? Então, muito simples aí. A condição vai estar no presente simples e o resultado vai estar com will ou mais a forma base. Utilizamos o first conditional para falar sobre o que vai acontecer sobre certas circunstâncias. Letra A. É possível utilizar o be going to ao invés de will quando for o resultado, né? A oração que apresenta o resultado. If she has enough money, she's going to buy souvenirs. Ou seja, se ela tiver dinheiro suficiente, ela vai comprar lembrancinhas ou souvenirs. Letra B. Você também pode utilizar um verbo modal, may, might, must, can, na oração que apresenta o resultado. If we enroll for the surf camp, we must send a deposit. Se a gente se inscrever para o acampamento de surf, a gente tem que enviar um depósito, certo? Então, no caso, a gente utilizou nessa frase o verbo must. É um verbo modal. A gente já aprendeu um pouco sobre os verbos modais. Quem não lembra o que são os verbos modais pode dar uma pesquisada no vídeo anterior que a gente fala lá sobre verbos modais. Eu deixei até no caderno de vocês um link lá para vocês conhecerem mais outros exemplos de verbos modais. Vamos ver mais exemplos? If I go to Paris, I will buy a French guidebook. Ou seja, eu utilizei nessa primeira frase o verbo modal will, que indica futuro. Se eu for a Paris, eu vou comprar um guia de francês. If I go to Paris, I might buy a French guidebook. Se eu for a Paris, eu poderia comprar um guia de francês. E if I go to Paris, I can buy a French guidebook. Se eu for a Paris, eu posso comprar um guia de francês. Então, eu posso utilizar o verbo modal que eu quiser para indicar a situação que eu preferir, certo? Dependendo da situação, você vai utilizar um verbo modal diferente. Agora, claro, né? Para a gente facilitar a nossa vida, a gente está trabalhando principalmente com o will. E você precisa lembrar, principalmente, que você vai utilizar
a segunda oração que apresenta o resultado com will ou going to, que também serve para indicar futuro, certo? Então eu mostrei aí mais alguns exemplos que a gente pode utilizar verbos modais, para vocês ficarem sabendo que os verbos modais eles são possíveis nesse tipo de conditional, que é o first conditional, certo? Mas a gente vai focar mais aí no will e going to para fazer até as nossas atividades, como vocês vão ver nas próximas páginas. If versus unless. O que é o if? O que é o unless? O if a gente já sabe, né, que é o se. Ele apresenta a condição. E o unless, ele significa o se não. Por exemplo, if I don't have my glasses, I can't read. Se eu não tiver meus óculos, eu não posso ler, eu não consigo ler. Unless I have my glasses, I can't read. Se eu não tenho os meus óculos, eu não posso ler. Esse unless, para ficar mais legal a tradução para a gente pode traduzir com a menos que. A menos que eu tenha os meus óculos, eu não consigo ler. Outro exemplo. If she doesn't save money, she won't go on vacation. Se ela não guarda dinheiro, se ela não poupa dinheiro, ela não vai sair de férias. Unless she saves some money, she won't go on vacation. A menos que ela poupe dinheiro, ela não vai sair de férias. Então a gente viu aí a utilização do unless. Perceba a diferença do uso. Se você utilizar o if, o verbo principal, no primeiro caso foi o have e no segundo caso foi o save, ele vai estar na forma negativa. If I don't have ou if she doesn't save, certo? Ambos têm frases com verbos na forma negativa. Quando você usa o unless, a frase vai estar com o verbo na forma afirmativa. Então, unless I have ou unless she saves. Essa é a grande diferença aí do uso. Mas você pode utilizar uma forma ou outra que você vai estar dizendo a mesma coisa. Lembre-se, as formas de escrita da terceira pessoa do singular na forma afirmativa tem algumas regras. Exemplos aí abaixo. Acrescente ES para verbos que terminam em O, CH, SH, SS, X, S e Z. Por exemplo, wash vira washes. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, you wash, they wash. Beleza? O ES ele vai ser acrescentado apenas na terceira pessoa do singular, que é he, she ou it. Para verbos que terminam em uma consoante mais y, a gente troca o y por i e acrescenta es. Exemplo, study vira studies. Então, I study, eu estudo, you study, você estuda, he studies, ele estuda, she studies, ela estuda. Para verbos que terminam em vogal mais y, segue a regra geral, a gente acrescenta apenas o s. Então, play vira plays, ok? E uma grande exceção é o have. Quando a gente tem o verbo have, nós tiramos o VE para colocar o S. Então, essas são as regras básicas do uso do presente simples na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, certo? Não esqueçam disso, também porque isso é um assunto que é bem anterior, né? Vocês já viram isso várias vezes, ok? Daí nós temos nossas atividades. Primeiro quesito pede para você combinar as orações. If James and I don't buy a map, se o James e eu não comprarmos um mapa, o que é que acontece? Aí você vai combinar com uma das outras frases. Segundo quesito, use os verbos dados para preencher as frases com o first conditional. Então você vai ler a frase e decidir aí quem é que vai ficar no presente, quem é que vai ficar no futuro, certo? A dica, se você está utilizando a frase, a oração que tem o if, esse verbo principal aí vai ficar no presente. Se a sua frase não tem o if, ela vai ficar no futuro. É só colocar o will e botar o verbo na forma base. Se for uma frase negativa, lembre-se que will mais not vira won't. Então você pode colocar won't e o verbo principal, ok? Lembra aí desse detalhe para fazer essa atividade. Frase com if, presente simples. Frase sem if, futuro com will, ok? Terceiro quesito. Responda às questões a seguir
de acordo com você mesmo, são perguntas pessoais. What will you do if it rains next Sunday? Ou seja, o que é que você fará se chover no próximo domingo? Letra B. What will happen if you don't study for the test? O que é que vai acontecer se você não estudar para o teste? E letra C. What will you buy if you get $100? O que é que você vai comprar se ganhar $100? Quarto quesito. Reescreva as frases usando unless. Lembra lá que a gente viu a diferença do uso do if para o unless? Se você utiliza o if, o verbo dessa oração que tem if vai ficar na forma negativa. Se você utiliza unless, você tem que passar essa forma para afirmativa. Então, if they don't practice, vai virar unless they practice, ok? Troca isso. É só o começo dessa frase que tem if que você vai trocar, o resto você repete. Beleza? E na página 350 nós temos reescreva as frases usando if. Agora é o contrário. A frase ela vai estar afirmativa e você vai utilizar o if na forma negativa. Presta atenção no sujeito, porque se ele for um sujeito de terceira pessoa do singular, você vai ter que botar doesn't ao invés de don't, ok? Sexto quesito, mais uma questão que é pessoal. Vocês vão ver frases e vão responder com as condicionais da forma que vocês preferirem, ok? If I have time tomorrow, se eu tiver tempo amanhã, qual é o resultado? If I go to the movies this weekend, se eu for para o cinema esse final de semana, qual é o resultado? Letra C, I'll fall in love if, eu vou me apaixonar se, aí você vai dizer a condição nesse caso, é o contrário, né? E aí assim sucessivamente, é só prestar atenção e completar as frases. Sétimo quesito, make first conditional sentences according to the pictures. Então você vai fazer frases no first conditional de acordo com as imagens. If, aí eu tenho uma imagem, depois outra imagem, the boy, ok? Você vai ter que ver as imagens e completar as frases e criar as frases, né? De acordo com o que você vê. Por último, eu botei aí algumas frases para a gente interagir na aula. Então, é a mesma coisa da semana passada. Vocês vão ver a frase que tem a condição e combinar com o resultado. Ou o contrário, vão ver o resultado e combinar com a condição. Deixa isso aí para a gente resolver na live, na hora do ao vivo, ok? Não tira dúvidas. Por hoje é só, gente. That's all for today. Thanks for watching and see you next class. Bye bye!